Aí, pessoal, está gravando então? Estamos retornando aí para o segundo bloco, né, de Direito Empresarial, Títulos de Crédito, do dia 23 de outubro de 2020. E nós estávamos estudando, né, a letra de câmbio, olha, o cheque, né, e nós terminamos aí o cheque, e agora a gente pode começar um novo título de crédito, que é a duplicata mercantil, né? Então, o objeto do nosso estudo agora é a duplicata mercantil. E estudando a duplicata mercantil, a gente finaliza o quarteto fantástico, né? Os 4 títulos de crédito. Nós começamos pela nota promissória, né? Que é o único título promessa de pagamento, e aí é o mais fácilzinho, né? O mais tranquilo de todos. Depois a gente estudou, e foi uma aula inteira praticamente, a letra de câmbio, né? Que é uma aula extremamente pesada, porque é a apresentação do esquema ordem de pagamento, e a letra de câmbio é o título mais complexo. Depois a gente trabalhou agora o cheque, né, que é mais tranquilo, porque a gente tem mais contato, né, tem mais contato com o cheque, e falta então a gente estudar agora a duplicata mercantil. E estudando a duplicata mercantil, a gente termina então todos os títulos de crédito. Bom, pessoal, e o nosso estudo aí da duplicata mercantil, ele vai ser com base nesse esqueminha aqui que eu já havia passado para vocês, né? Que é o esqueminha da duplicata. Pessoal, veja aqui, olha só, a duplicata, ela tem como conceito ser também uma ordem de pagamento. A duplicata é uma ordem de pagamento também. A gente viu que a ordem de pagamento, ela sempre traz 3 pessoas, né? Quem dá a ordem, que é chamado de emitente ou sacador. Quem recebe a ordem, que é chamado sacado, né? E quem recebe o título, e, portanto, está de posse do título, que é o tomador beneficiário e, portanto, 3 pessoas. Olhando o esquema da duplicata mercantil, que é sim uma ordem de pagamento, parece que tem alguma coisa errada. Por quê? A gente está vendo no esquema apenas 2 pessoas, né? Apenas 2 pessoas, né? E para mostrar aí, né, que são só 2 pessoas, não são 3, a terceira pessoa que não existe, ou pelo menos não existe autonomamente aí nesse esquema, ele está tracejado, né? Olha o Czinho aí, né? O Cebolinha, olha o Cebolinha aí, né? Tracejado. De propósito, né? É para mostrar que ele não existe, ou na verdade ele não existe de forma autônoma. A gente vai ver daqui a pouco. E, consequentemente, não existindo C, ou pelo menos não existindo de forma autônoma, a verdade é que a duplicata é, sim, uma ordem de pagamento, mas que envolve, na verdade, apenas 2 pessoas. A duplicata mercantil, ela é uma ordem de pagamento que envolve, na verdade, apenas 2 pessoas, né? Quem são? Olha lá, a primeira pessoa é o emitente, né? A primeira pessoa é o emitente. E a gente já viu que o emitente é quem preenche o título, né? Quem preenche o título e quem emite a ordem de pagamento. É quem manda pagar. O emitente é quem emite o título, preenche o título, né? Quem emite a ordem, quem manda pagar. Primeira observação importante, olha só. Pessoal, na duplicata, a gente não costuma usar o termo sacador, né? A gente só costuma usar o termo emitente. Não sei se é errado, né? Não sei se é errado usar o termo sacador, mas uma coisa é certa, não é usual, né? Então, na duplicata, a gente não costuma usar o termo sacador.
A gente só se utiliza do termo emitente aí, né? Só emitente, né? Na verdade, assim, opinião minha agora, não sei se é o mais correto. Na minha opinião, é errado, né? Usar sacador é errado. Por quê? Porque, na verdade, na duplicata, o emitente não faz propriamente o saque, né? Porque falta a assinatura dele, né? O saque é um ato de preenchimento, de emissão, de entrega, de assinatura, né? E na duplicata não tem assinatura do emitente, não tem, né? Então, na minha opinião, seria errado mesmo usar saque, né? Ou sacador, porque não tem assinatura do emitente, e se não tem assinatura do emitente, não tem saque. E se não tem saque, não pode ser sacador, né? Então, o usual mesmo, né, é só emitente. Não tem saque, não tem sacador, é emitente. Bom, pessoal, e aí o emitente, então, ele emite a duplicata mercantil, ele emite a duplicata mercantil e é dando uma ordem de pagamento, né? Por isso que vai estar escrito lá na duplicata, pague por essa duplicata mercantil a quantia de tantos reais, né? Uma ordem, pague por essa duplicata mercantil a quantia de tantos reais. E sendo uma ordem de pagamento, o emitente dá a ordem e, claro, ele tem que dar a ordem para alguém. Precisa de alguém que receba essa ordem de pagamento. E quem recebe a ordem de pagamento é sempre o sacado. Aqui é sacado também, né? Porque sacado é todo mundo que receba ordem de pagamento. Na letra de câmbio, no cheque, que é o banco, que a gente acabou de ver, e também na duplicata, quem recebe a ordem de pagamento é o sacado. Bom, até aí, nenhuma novidade. Até aí, nenhuma novidade. A estrutura padrão das ordens de pagamento, né? Tanto na letra de câmbio, quanto no cheque, como no duplicata, o emitente vai dar a ordem para o sacado, ou o título ele é sacado contra alguém. Até aí, nenhuma novidade. Porém, veja só, nos outros títulos, né? Nos outros títulos, como a letra de câmbio, como o cheque, o emitente dá a ordem contra o sacado. O sacado recebe a ordem. Só que, veja, na letra de câmbio e no cheque, o emitente ele não entrega o título para o sacado. Na letra de câmbio, no cheque, o emitente entrega o título para um terceiro, que é o tomador beneficiário, né? A ordem é para o sacado, mas nos demais títulos, o título não vai para o sacado, vai para o tomador beneficiário, né? Que é um terceiro, que é o C, né? Na letra de câmbio e no cheque. Porém, na duplicata não existe, ou pelo menos não existe de forma autônoma, a figura desse terceiro, do C. E aí? E aí que o título não pode ir para ele porque ele não existe. Então, na duplicata mercantil, e aqui é a grande peculiaridade, o emitente dá a ordem para o sacado e entrega o título para o próprio sacado. Olha só, na duplicata mercantil, o emitente emite a duplicata, dá a ordem de pagamento para o sacado, manda o sacado pagar, mas, diferentemente dos demais títulos, entrega o próprio título para o sacado. O título sai do emitente e vai para o sacado. O título sai do emitente e vai para o sacado. E aí surge um problema. Por quê? Porque o sacado é quem recebe a ordem de pagamento. O sacado é quem recebe o mandamento para que ele, sacado, pague. Portanto, o sacado é quem tem que pagar.
E se o sacado é quem tem que pagar, o sacado é o devedor. Até aí nenhuma novidade. Isso não serve muito para o cheque, né? Porque a gente vê que o banco não se vincula, mas em regra, e é uma regra decorrente da letra de câmbio, o sacado recebe a ordem de pagamento e, portanto, é ele que tem que pagar. E se é ele que tem que pagar, é ele que é o devedor. Rodrigo, mas causaria um impacto você falar, se ele está com a ordem na mão, que ele é o devedor, né? Esse é o detalhe. Vamos lá. Esse é o detalhe. Isso, e o que o Luciano quer dizer é o seguinte, pessoal, olha, o emitente emite o título mandando o sacado pagar. E o sacado, então, recebe a ordem e tem que pagar. E se recebe a ordem, para pagar, ele é o devedor. Mas ele recebe o título também. Qual que é o impasse que o Luciano falou? Princípio da cartularidade. Porque se o devedor está de posse do título, presume-se que já houve até pagamento. Porque o título não pode ficar na mão do devedor, porque senão não tem como o credor cobrar. O título tem que ficar sempre na mão do credor. Então, se o emitente manda o sacado pagar, o sacado recebe a ordem de pagamento para ele pagar, ele é o devedor e recebe o título, tem um impasse. Porque ou ele é o devedor, ele até pode ser, mas ou ele é o devedor, ou ele está com o título. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Ser o devedor e estar com o título. E tem esse impasse. Como que a gente resolve? Simples. Olha só. O emitente emite o título, sacado contra o sacado, mandando o sacado pagar. E entrega o título para o sacado. O sacado recebe a ordem e recebe fisicamente o título? Sim. Mas não é para ele, sacado, ficar com o título. É apenas para ele, sacado, aceitar o título. E ao aceitar o título, significa aceitar o pagamento. E aceitar o pagamento significa eu vou pagar, eu, sacado, vou pagar. Ou seja, formalizar a sua posição como devedor. Então, ele recebe o título, aceita, assinando esse título, formalizando a sua posição como devedor, e aí, depois de ter aceitado, o sacado devolve o título, devolve a duplicata para o emitente. Então, o título sai do emitente e vai para o sacado, sacado aceita, e depois de aceitado, né, depois de aceito, o sacado devolve o título para o emitente. O título volta para o emitente. Resolveu o impasse? Resolveu. Por quê? Porque se o sacado aceita, ele se torna devedor. E se ele devolve o título, é porque não houve quitação. E se ele, mais que isso, devolve para o emitente, esse título passa a estar de posse de quem? Do emitente. E pelo princípio da cartularidade, quem está de posse de um título se torna credor desse título de crédito. Pessoal, se o título saiu do emitente, foi para o sacado aceitou, e o sacado, ao aceitar, se torna devedor e devolve esse título para o emitente, na verdade, além de emitente, ele é também possuidor, credor desse título de crédito. E se o próprio emitente é o possuidor, credor desse título de crédito, você não tem a figura do C, né, do tomador beneficiário. Você não tem a figura do terceiro. Por quê? Não porque não exista. Na verdade, não existe de forma autônoma.
Porque o tomador beneficiário é o próprio emitente. Olha que coisa maluca, olha que coisa maluca. Até agora, na letra de câmbio e no cheque, o emitente era devedor. Até agora, na letra de câmbio e no cheque, o emitente era o devedor, né? Na letra de câmbio, poderia ser devedor direto ou indireto, a depender do aceite ou da recusa do sacado. No cheque, o emitente era sempre devedor direto, né? No cheque, o emitente era sempre devedor direto, porque o sacado, que era o banco, não se vinculava, né? O banco Pôncio Pilatos lavava a mão, né? Agora é completamente diferente. Por quê? Porque o emitente não é devedor aqui. O emitente, ele emite, entrega para o sacado aceita, e, portanto, o sacado é o devedor, e devolve o título para o emitente, e, portanto, o emitente não é devedor. O título volta para o emitente, o que significa dizer que o emitente é possuidor, credor. E é por isso que eu falei para vocês que o emitente não realizava saque, porque ele não assina o título, ele não se torna devedor. Ao contrário, o emitente de uma duplicata é emitente credor dessa duplicata. E nesse esquema, portanto, a gente pode concluir, pessoal, que a duplicata mercantil, na verdade, é uma ordem de pagamento para si mesmo, né? Então, não é pague por essa duplicata a quantia D. Na verdade, é me pague por essa duplicata a quantia D. O que o emitente vai escrever na duplicata não é só pague, né? Não é só a ordem, é me pague, né? Mas aí o professor Esquina está bravo comigo porque eu estou usando ênclise, né? Não, próclise. Estou usando próclise e não se começa frase com pronome oblíquo. Então, é pague-me. Você tá por dentro, hein? Isso mesmo. O professor Esquina está bravo comigo. Não estou bravo, não, mas é isso mesmo. Pague-me. Pague-me. Não pode usar próclise, né? Tem que usar ênclise nesse caso. Tem que usar ênclise. Então, é pague-me por essa duplicata mercantil a quantia de tantos reais aí. Né? É um pague para si mesmo, né? É um pague para si mesmo. Só tem uma música do Chico Buarque que ele usa próclise, né? Quando ele deveria usar ênclise, né? Não lembro agora. Muitas, né? Muitas. Se fosse Tunique Tinoco que colocasse, todo mundo cairia de pau, né? Mas Chico Buarque, meu Deus. Então pode, né? Tem licença poética, né? Mas eu não lembro agora que música que é, mas eu reparei isso aí. Ele usou próclise, mas tinha que usar ênclise nesse caso, né? Mas licença poética aí, né? Aí pode. Mas o senhor tem toda a razão. Se fosse outro, desceria de pau, né? Mas como é o Chico Buarque, é a licença poética. Aliás, tem uma lição do eterno Ronald Golias, onde ele disse que o uso da próclise, da ênclise, da mesóclise era relativo, porque, por exemplo, se o cachorro morder alguém na frente, então ele dizia, o cachorro me mordeu. Agora, se o cachorro mordesse atrás, era o cachorro mordeu-me. Isso era piada. E na hipótese do cachorro ter mordido na frente e atrás, a frase seria, o cachorro me mordeu-me. Isso é piada, lógico. Mas não é fácil, né, trabalhar com a posição dos pronomes oblíquos, né? Mas não se começa a frase com pronome oblíquo, né? Então, pague-me por essa duplicata mercantil a quantia de tantos reais. E com isso, né, o emitente assume a posição de emitente, mais possuidor e credor, né? E não há a figura do tomador beneficiário. Consequentemente, pessoal, são só dois envolvidos. O emitente, que dá a ordem de pague-me, e, portanto, é credor da duplicata, e o sacado, que aceita e é devedor. E só esses dois envolvidos. Sendo assim, o único devedor é o sacado.
E se o único devedor é o sacado, só tem ele, o sacado vai ser devedor direto, né? O sacado vai ser devedor direto. E aí vem a perguntinha capciosa, né, de prova, né? Uma alternativa, um item dentro da questão aí. O sacado é devedor direto. É verdade. Porque só tem ele, né? Só tem ele. E o emitente, então, de uma duplicata é devedor indireto. Falso ou verdadeiro? Falso. Tomem cuidado, né? O sacado é sim devedor direto, porque só tem ele. O emitente não é devedor, nem direto, nem indireto. O emitente de uma duplicata, diferente de tudo que a gente viu até agora, é possuidor, é credor dessa duplicata mercantil, né? Consequentemente, pessoal, a duplicata é um vai e volta, né? Ela é emitida pelo emitente, sacada contra o sacado e encaminhada para o sacado, fisicamente encaminhada para o sacado. O sacado recebe a duplicata e aceita, e depois de ter aceitado, devolve o título para o emitente. E o título de posse do emitente, o emitente se torna o credor. E se o emitente é o credor, quando esse título se vence, o emitente vai, então, cobrar, vai, então, executar o sacado. Volta para o sacado. E como o sacado é o único devedor, só tem ele é devedor direto, então o emitente cobra o sacado sem necessidade de protesto. O emitente cobra o sacado sem necessidade de protesto. O emitente não precisa protestar o sacado para cobrar, porque o sacado é devedor direto desse título de crédito. Pessoal, e esse é o esquema da duplicata, né? Ele acaba sendo um esquema mais simples, né? Porque envolve menos gente, né? Só que, apesar de simples, mais simples, porque envolve menos gente, ele é diferentão de tudo que a gente viu até agora, né? Aqui, o emitente não é devedor. Aqui, o emitente é credor, né? E o sacado é o único devedor, então ele é devedor direto. E aí é o emitente que cobra o sacado como único devedor, sem protesto. Então acaba ficando bem facilitado. Bom, aí vocês vão me perguntar, professor, como que isso é feito na prática, né? Por que existe essa sistemática na prática, né? Onde a gente usa isso aí na prática? Gente, é muito tranquilo isso aqui, né? É muito usual, muito usado isso aqui, né? Bem tranquilo. Toda vez que houver uma compra, né? Uma compra e venda, ou na verdade uma venda e compra à distância, né? Em locais diferentes ou para entrega de produtos em locais diferentes, a duplicata é o melhor caminho, né? A duplicata é o melhor caminho para receber essa compra aí, né? Tanto é que ela é usada por a grande maioria de fornecedores de produtos ou serviços. Por exemplo, olha só, eu tenho uma oficina mecânica, né? E eu preciso aí de peças para poder exercer a minha atividade empresarial, que é a oficina mecânica. E aí, eu ligo, né, minha oficina mecânica fica em Jales, e eu tenho aí como fornecedores outras empresas de autopeças, por exemplo, de Rio Preto, né? E aí eu ligo para essa empresa fornecedora de autopeça e falo, aqui é o Rodrigo, né, que tem oficina aqui em Jales, né? Eu preciso aí da rebimboca da parafuseta, né? Você não me manda uma rebimboca da parafuseta? E aí, o fornecedor de peças já tem uma relação comercial comigo de longa data, né? De longa data. E ele fala, claro, Rodrigo, te mando sim. E aí ele embala lá a rebimboca da parafuseta e manda entregar lá na minha oficina, no meu estabelecimento empresarial, né? Que é a minha oficina. E aí vai chegar a caixa das peças, né? Da rebimboca da parafuseta, e junto com a caixa das peças vem lá o que a gente chama de nota, né? Vem lá o que a gente chama de nota.
E essa nota, ela é composta por 3 documentos, com não propriamente 3 documentos, é um documento só, mas por 3 cópias desse mesmo documento em cores diferentes. A primeira é branca, né? E aí tem cores diferentes. Essas outras cópias com cores diferentes, elas têm finalidades tributárias, né? Então, elas têm finalidades tributárias aí, né? Uma delas vai ficar comigo, recebedor da mercadoria, né? E aí o entregador da mercadoria vai pedir para eu assinar a primeira, eu assino a primeira, né? O entregador deixa as peças, deixa uma cópia coloridinha comigo e, o importante para a gente em título de crédito, o entregador leva embora a primeira via branca, assinada por mim, lá para autopeças, né? Para autopeças. Para fornecedora de autopeças, desculpa, para fornecedora de autopeças. A gente acha, né? A gente, recebedor da mercadoria, acha que nós assinamos um recibo de entrega. Não, recebi ali, assinei um recibo de entrega e tal. Até conferi para ver se estava na nota aí, conferi, ver se batia as peças. Mas assinei um recibo de entrega. Não, fi. Você, recebedor, assinou uma duplicata mercantil. Você né, tomador de serviço, o comprador da peça, pediu a peça veio, mas junto veio a nota, entre aspas, não é nota, é duplicata, aquilo é uma duplicata mercantil, e você recebeu as peças, conferiu, verificou que estava correto, que batia com a nota, não, que batia com a duplicata, e você assinou o recebimento. Sim, mas ao assinar o recebimento das peças, você assinou a duplicata. E quando alguém, não é alguém, é o sacado, que recebeu, né? Assina a duplicata, na verdade, ele está dando o seu aceite. Aceitando as peças? Sim, mas aceitando pagar aquela duplicata. E aí, depois o entregador das peças leva embora e devolve lá para o fornecedor. Por que o fornecedor te mandou as peças? Porque eu tenho uma relação comercial muito boa com o fornecedor, ele confia em mim, eu tenho nome, ele confia em mim. Não, filho, ele te mandou as peças porque, ao te mandar as peças, ele te mandou uma duplicata. E você, ao receber as peças, você assinou a duplicata. E aí, o entregador das peças levou a duplicata embora. E se você, que recebeu as peças, não pagar, não tem problema nenhum, porque ele já está de posse da duplicata, que você aceitou, e, portanto, você se tornou sacado, e ele, então, emitente, possuidor da duplicata, se você não pagar, ele vai te executar, né? Então, aquela brincadeira que eu fiz, que depois o Luciano conferiu lá no posto, né? Da nota promissória, lá é nota promissória no posto, né? Que eu falei, você tem conta no posto, você acha que o gerente lá te abastece teu carro porque ele confia em você? Não, ele abastece teu carro porque ele vai imprimir uma nota promissória, você vai assinar a nota promissória, você vai ficar devendo, né? Se você não pagar, ele vai lá e te executa com aquele papel térmico. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? O fornecedor, né, se você pede produtos ou serviços a longa distância ou fora do estabelecimento comercial, o fornecedor ele vai te mandar, não propriamente pelo teu nome aí, né? Ele vai te mandar porque junto com os produtos ou serviços prestados, vem uma duplicata. E você, ao receber esses produtos ou serviços e assinar o que a gente pensa que é o recibo de entrega, que é o comprovante de entrega, não. Você, recebedor, está assinando uma duplicata mercantil. E ao assinar, você está praticando um ato cambiário chamado aceite, que tem o condão de tornar, então, esse recebedor dos produtos ou dos serviços devedor direto da duplicata. E aí o entregador leva embora o título. Se o título não for pago, o emitente, que é o credor, executa aquela duplicata, né? Executa aquela duplicata. E essa é a sistemática da duplicata. Pessoal, veja só.
Nós já estudamos que a duplicata é o único título causal, né? A duplicata é o único título causal. Todos os demais títulos, letra de câmbio, nota promissória e cheque, eles são títulos abstratos ou não causais. E qual que é a diferença? A duplicata, como título causal, ela só pode ser emitida em um negócio específico, né? Ela tem uma causa específica para ser emitida, que é a compra e venda mercantil ou a prestação de serviço mercantil, né? Então, ela só pode ser emitida em compra e venda mercantil ou prestação de serviço mercantil. Por isso que eu tive que falar, olha, uma oficina, que é uma empresa, pediu peças de outra empresa para ter uma compra e venda mercantil. Ou então uma prestação de serviço. Olha, a oficina aí precisou trocar o telhado, né, fazer uma nova estrutura metálica, né, e contratou então uma serralheria, né, prestação de serviço, prestação de serviço. A fornecedora de peças manda a peça, mas emite duplicata e cobra pela duplicata. A serralheria presta o serviço de refeitura do telhado e emite duplicata, né? E após a prestação de serviço, a oficina mecânica vai assinar, então, essa duplicata, se tornando codevedora. O ato de codevedora não, né? Se tornando devedora direta, né? E, portanto, tem que ter essa compra e venda ou essa prestação de serviço mercantil. Sendo assim, pessoal, olha só, na duplicata, o emitente é sempre o vendedor ou prestador de serviço, né? Não está escrito aí, devia estar, porque é sempre assim, mas não está. Eu errei no esquema, o esquema está incompleto. O emitente de uma duplicata é sempre o vendedor ou prestador de serviço, né? Emitente de uma duplicata é sempre o vendedor ou prestador de serviço. E esse vendedor ou prestador de serviço vende, entrega os produtos ou presta o serviço e junto encaminha a duplicata. Para quem? Para o sacado. E o sacado é sempre o comprador ou tomador de serviço, né? O sacado é sempre o comprador ou tomador de serviço. Pessoal, e aqui tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque quando a gente fala que o sacado é o comprador ou tomador, é tomador de serviço, não é tomador beneficiário. Isso gera uma confusão imensa. A duplicata, ela tem o sacado como tomador de serviço, que é aquele que recebe a prestação de serviço do emitente. Mas a duplicata não tem tomador beneficiário, não tem o C, ou pelo menos não tem de forma autônoma. Por quê? Porque cumula função de emitente e de tomador beneficiário, de credor, na figura do emitente, né? Então tomem cuidado, isso gera confusão aí, né? Eu já dei prova, né, sobre isso, e na correção de prova, né, o aluno já corrigindo, revisando questão, a questão falava em tomador de serviço, e o aluno entendia tomador beneficiário da duplicata, e não tem, e fazia uma confusão e, consequentemente, respondia errado, né? Então, veja, a duplicata, ela tem o tomador de serviço, que é o sacado, que é o devedor, né? Ela não tem tomador beneficiário, ou pelo menos não tem de forma autônoma, porque conjuga na mesma figura do emitente aí, né? Então, o emitente é o vendedor ou o prestador de serviço. E o sacado é o comprador ou o tomador de serviço aí. Sempre assim, sempre assim. Professor, e se não tiver se não tiver vendedor ou prestador de serviço? Não pode usar duplicata. Simples assim, né? Se não tiver vendedor, se não tiver prestador de serviço, não pode usar duplicata. Vai ter que dar os pulos dele e usar qualquer outro título. Ou letra de câmbio, mas é impossível, porque a letra de câmbio exige 2 dívidas, né? É uma situação muito peculiar. Vai ter que usar nota promissória ou cheque, que é o caso do posto de gasolina, né? Que eu comentei, e o Luciano olhou lá e falou, realmente, está escrito nota promissória, né? O posto de gasolina,
ele não tem uma prestação ele não tem uma compra e venda, uma prestação de serviço mercantil, né, entre empresas. Ele está vendendo aí no mercado de varejo, né? Ele está vendendo no mercado de varejo. Então, ele não pode usar a duplicata. Por isso que a nota térmica, né, do posto é uma nota promissória, por isso está escrito nota promissória. E é por isso também, pessoal, que as grandes lojas de varejo, como Pernambucanas, Magazine Luiza, J. Mafusa aqui na nossa região, né, Casas Bahia, elas têm crediário próprio, e quando a gente vai lá no crediário próprio, na qualidade de consumidor, nós não assinamos duplicata, porque nós somos consumidores, né? Nós somos consumidores, nós não somos empresa, e, portanto, não está havendo uma compra e venda mercantil, está tendo até uma compra e venda mais no mercado de varejo, né? E por isso que os crediários das magazines da vida aí não são duplicatas. A gente até fala, vou lá assinar uma duplicata. A gente não está assinando duplicata, a gente está assinando nota promissória, né? A duplicata, ela exige, na verdade, uma compra e venda mercantil ou uma prestação de serviço mercantil entre empresas. Aí, Rodrigo, oi? Você deu um exemplo bacana e cabe lembrar. Ó. O posto ele emite uma nota promissória. A gente, no final do mês, paga o posto com um cheque. O posto compra da distribuidora e recebe uma duplicata. E ele usa o cheque para pagar a duplicata. É isso aí mesmo, né? Então, isso mostra para a gente que quem, na verdade, escolhe o título de crédito não é propriamente o credor ou devedor, né? É a relação, a vida entre eles, né? Porque para cada tipo de relação jurídica entre eles, ou para cada pagamento que vai ser feito, existe um título mais apto, né? E veja que envolve até às vezes as mesmas pessoas, só que como são relações diferentes, usa títulos diferentes, né? O consumidor paga o posto com uma nota promissória durante o mês. Aí soma tudo e emite um cheque para quitá-las todas de uma vez só e pega de volta, né? Você vai lá no posto, você dá o cheque, você pega as notas de volta, você não vai deixar aquilo lá assinado com o posto, né? O posto devolve, né? E o posto recebe o combustível da distribuidora e junto com o combustível, né, junto com o caminhão-tanque, vem a duplicata. E aí o dono do posto, ou o gerente que tenha poderes, vai lá e assina a duplicata e o motorista do caminhão leva embora. Né? O caminhão vai embora, mas leva embora a duplicata também. Né? E aí, ao final do mês, né, as duplicatas vão se vencendo, né? Ao final do mês, a duplicata vai se vencendo, e o dono do posto vai endossando aqueles cheques e vai entregando para a distribuidora. Né? Muito bom, é isso aí. Né? Cada momento, cada relação, ela vai ter um título mais apto para viabilizar aquele pagamento. Né? É bem legal. E, gente, eu fiz isso na loja de material de construção, né? Eu fui assinando notas promissórias ao longo da reforma aí, terminou a reforma, eu fui lá, peguei todas as notas, conferi se realmente era a minha assinatura ou a assinatura do pedreiro, do pintor que estava autorizado a pegar material, verifiquei se estava dentro aí do que se esperava usar, né, dentro daquela reforma, e aí emiti um cheque, entreguei, peguei as notas de volta, né? E deixei o cheque lá na loja de material de construção. Né? Então, a gente vai usando, né, os títulos de crédito segundo a relação jurídica e segundo aquele título que é mais adequado para aquela relação, para aquele momento. Né? Agora, poderia não ter pago com cheque, poderia eventualmente ter recebido um dinheiro, ter com dinheiro na conta e ter pago no talão, no cartão de débito. Né? Claro, não era tão legal porque eu não conseguiria tanto desconto que eu consegui com o cheque. Né? Porque o cartão, a operadora de cartão cobra, né, uma taxa, menos no cartão de débito, mais no cartão de crédito. Né? Então, na verdade, eu optei em pagar aquelas notas promissórias todas de uma vez só com cheque, porque eu consegui um desconto maior. Né? Porque eu consegui um desconto maior. Poderia ter pago com
com cartão? Podia, mas eu não teria o mesmo desconto. Ou poderia nem ter pago, e aí aquelas notinhas, né, assinadas aí fundamentariam, né, ou instruiriam um processo de execução contra eu, né, eu acho feíssimo, feio demais isso, né, mas contra a minha pessoa, né, seria colocado no polo passivo de uma execução. Né? E a loja de material de construção recebe os produtos aí dos seus fornecedores junto com o duplicata, né? E aí ela assina, devolve essa duplicata, e o fornecedor, então, vai cobrar. Pessoal... Podia ter usado o Pix também. Né? Ainda não. Tenho medo ainda. Né? Vamos esperar mais um pouco, né? Vamos esperar mais um pouco aí para ver como que vai ficar. Mas, né, tendo aí uma segurança, mais um tempinho aí, poderia ter usado o Pix, né? Poderia ter usado o Pix, e é justamente essa ideia do Pix, né? Porque o Pix, como operado pelo Banco Central, ele não vai ter essa tarifa que as operadoras de cartão cobram, né? Então, o mesmo desconto que eu tive no cheque, eu provavelmente teria também no Pix, né? Teria se eu pagasse no Pix, né? Mas é muito legal essa constatação aí, né, do Luciano, de que as relações ou os títulos vão variando, né, ou a usabilidade do título vai variando à medida da relação jurídica, né? E a gente sempre escolhe aquele título que se adequa à melhor relação jurídica, ou que melhor quita aquela relação jurídica, né? Então, não é propriamente o credor ou o devedor que escolhe o título, é a relação em si, né? Os elementos daquela relação que vão indicar um título mais apto para aquela determinada relação creditícia ou aquela relação de pagamento. Então, muito legal essa constatação aí. Bom, pessoal, então a a duplicata. A duplicata era um título causal, né, exige uma compra e venda, uma prestação de serviço mercantil, e ela é sempre emitida, né, pelo emitente, que é o vendedor, que é o prestador de serviço, e sacada contra o comprador ou o tomador de serviço. Pessoal, essa sistemática da duplicata gera vários efeitos, né? Gera vários efeitos aí. Primeiro efeito, olha que interessante. Nós estávamos estudando o cheque e nós comentamos aí que o cheque é sempre uma ordem de pagamento à vista. A duplicata não. A duplicata não. A duplicata, ao contrário, ela pode ser à vista, ela até pode ser à vista, mas na prática a duplicata é sempre uma ordem de pagamento a prazo, né? Em regra, a duplicata é uma ordem de pagamento a prazo, não é obrigatório, mas em regra, né? E aí eu vou usar a palavra que não devia, mas vou usar. Ela tem sempre vencimento futuro, né? Por quê? Porque leva um tempo para o pedido ser feito ao emitente, o pedido ser lançado pelo emitente, o pedido ser encaminhado ao sacado, o pedido chegar ao sacado, o sacado aceitar e o sacado, então, devolver o título ao emitente, para o emitente retomar o título e poder, eventualmente, cobrar. Então, como leva esse tempo, na prática, as duplicatas são sempre a prazo. E veja que, se é uma compra e venda mercantil, existe uma relação empresarial entre as empresas. E as empresas, elas precisam de fluxo de caixa. E uma grande forma, né, de ter esse fluxo de caixa, ou dispor de um fluxo de caixa para ter reposição de mercadorias e produtos das empresas, é fazendo duplicata a prazo, né? É fazendo duplicata a prazo, né? Veja, um determinado supermercado, ele compra dos fornecedores e põe para vender, mas não quer dizer que ele vai vender todos aqueles produtos imediatamente, ele vai levar um tempo para vender. Então, ele precisa vender, receber, para ter o dinheiro para poder quitar, né? E se fosse à vista duplicata, ele provavelmente não teria fluxo de caixa para poder ter dinheiro para quitar, né? Para poder ter dinheiro para quitar.
Então, a duplicata, ela funciona, né? Ela funciona bem e ela funciona porque é a prazo, né? Não é obrigatória, ela pode, por lei, ser à vista, mas não tem duplicata à vista, né? A duplicata é sempre a prazo aí, porque pela própria sistemática ela demora um tempo para ir e poder voltar, né? Então, ela tem que ser a prazo. E nessa sistemática, ela dá fluxo de caixa para o sacado, né? Ela acaba dando fluxo de caixa para o comprador, para o tomador de serviço, que é o sacado, né? Segunda coisa dessa sistemática toda. Pessoal, a gente tinha comentado, olha só, que na letra de câmbio o aceite era facultativo. A gente tinha comentado que no cheque nem tinha aceite porque não tinha recusa. Se não tinha recusa, não tem como ter aceite, né? Que é a outra face mais da mesma moeda. Enquanto que, olha só, a duplicata, ela tem aceite, mais que isso, ela tem aceite obrigatório. A duplicata, ela tem aceite obrigatório. Por quê que na duplicata o sacado aceita e, na verdade, é obrigado a aceitar? Porque houve uma prévia compra e venda ou prestação de serviço mercantil. Se não tivesse havido prévia compra e venda ou prévia prestação de serviço mercantil, o emitente nem poderia ter emitido a duplicata. E então, se ele emitiu, é porque teve prévia compra e venda ou prestação de serviço. E, portanto, o sacado recebeu o produto ou recebeu a prestação de serviço. E quem recebe tem que pagar o que recebeu, né? E, portanto, o aceite é obrigatório. Como a duplicata é um título causal, em decorrência dela ser um título causal, ela tem também aceite obrigatório. Pessoal, e é óbvio, se o entregador está deixando os produtos ou serviços, ele vai entregar a duplicata e o sacado que está recebendo o produto ou serviço vai ter que aceitar. Ah, e se ele não aceitar? O entregador leva embora os produtos ou serviços, né? Nem vai deixar lá, né? Então, se o sacado, na verdade, se recusar a aceitar, o entregador nem deixa os produtos ou serviços, ele leva embora. Se ele está deixando, se o sacado está recebendo os produtos ou serviços, é óbvio que ele vai ter que aceitar. Então, o aceite é obrigatório. Pessoal, e é isso que dá segurança duplicata, né? Porque, veja, na letra de câmbio, o aceite era facultativo. Então, você não sabe se vai ter aceite ou não. No cheque, não tem aceite, não tem recusa. Mas o banco também não se vincula, né? O banco, Pôncio Pilatos, lava a mão, né? O banco não se vincula, você não consegue cobrar o banco, né? Na duplicata, não. Na duplicata não acontece essa insegurança, porque para ela ser emitida, houve causa, houve prestação, compra e venda ou prestação de serviço. E, portanto, chegou até o sacado e o sacado é obrigado a aceitar. Ele é obrigado a aceitar, senão o entregador não deixa os produtos ou serviços, ele leva embora. E sendo obrigado a aceitar, isso gera segurança, porque o sacado, como aceite é obrigatório, o sacado já está vinculado ao título desde a sua emissão. Olha só, né? Como o aceite é obrigatório, o sacado já está vinculado ao título, já é devedor do título desde a emissão. Por ato do emitente, não é propriamente por ato do sacado, é por ato do emitente que coloca o nome dele, sacado, com o sacado já está vinculado àquela duplicata como devedor da duplicata desde a emissão. Gente, quer coisa melhor para o emitente? É tipo assim, seu Oswaldo, o senhor me deve R$100. Gladstone, o senhor me deve R$100. Luciano, o senhor me deve R$100. O credor, por palavra do credor, torna alguém devedor de uma quantia. Olha que maravilha, olha que maravilha. E essa é a duplicata.
é por isso que o emitente, como vendedor ou como prestador de serviço, fica à vontade de mandar os produtos, de prestar o serviço, porque na prática, ele, emitente, tem um poder imenso de vincular outrem, né, que é o comprador, que é o tomador de serviço, sem propriamente a participação dele, né? Por quê? Porque quando chegar o momento dele, sacado, participar, ele vai ser obrigado a participar, ele vai ser obrigado a assinar e vai estar se tornando, portanto, né, na verdade, até por ato do emitente, devedor desse título de crédito, né? Tornando, então, a segurança aí, tornando a duplicata algo extremamente segura, né? Tornando a duplicata algo extremamente seguro. Bom, pessoal, quando eu falo sobre isso, né, as pessoas começam a ficar meio preocupadas aí, e com razão, né? Ou pelo menos as empresas, quem é empresário começa a ficar preocupado aí. E a primeira pergunta que me fazem, né, quando a gente faz essa aula presencial, tá, beleza, professor, o aceite é obrigatório porque teve um negócio prévio entre eles. Teve, né? Tem que ter, né? Porque a duplicata é causal. Mas não tem nenhuma possibilidade de recusar? O sacado não tem nenhuma possibilidade de recusar? Tem sim, tem. Quando? Nas mesmas hipóteses em que ele não for obrigado a pagar o contrato. A duplicata ela é emitida porque teve um contrato prévio. E ela vai quitar esse contrato prévio e, por isso, o aceite é obrigatório. Mas, nas mesmas hipóteses, então, decorrentes do direito civil, direito contratual, em que não é obrigado a cumprir um contrato, o sacado, então, não é obrigado a aceitar aquela duplicata mercantil. Sempre que ele não precisar pagar o contrato, ele também não é obrigado a aceitar a duplicata mercantil. E como isso não é algo do direito empresarial, isso é algo do direito civil, o direito empresarial, ele não entra nos pormenores do direito contratual, de quando não precisa cumprir o contrato. E o direito empresarial chama, então, essas hipóteses com um nome geral, de recusa por desacordo comercial. É a famosa recusa por desacordo comercial. A gente tem a impressão que recusa por desacordo comercial é algo específico. E não é, gente. É um tiro para cima aí para tentar acertar no alvo que o direito empresarial dá, né? Recusa por desacordo comercial são toda e qualquer hipótese, não do direito empresarial, mas do direito civil contratual, em que alguém não é obrigado a cumprir determinado contrato. E aí, então, transportando isso para o direito comercial, por título de crédito, a gente, né, permite que o sacado, então, recuse por desacordo comercial. Porém, como a regra é o aceite obrigatório, se o sacado não quer aceitar, quer, portanto, recusar, ele está fazendo a exceção. E como toda exceção, tem que ser expresso. Né? Tem que ser expresso. De modo que, olha só, como a regra é o aceite, ainda que não tenha a assinatura do sacado aceitando, presume-se aceite. Presume-se aceite, porque é a regra. Se o sacado não quer aceitar, que é a exceção, quer, portanto, recusar, essa exceção tem que ser expressa. Então, o sacado vai ter que pegar a duplicata, e vai ter que escrever recuso por desacordo comercial. Recuso por desacordo comercial. Onde? Em qualquer lugar do título. Tem que ser no título pelo princípio da literalidade. Onde? Em qualquer lugar do título. Mas vai ter que escrever recuso por desacordo comercial. Se ele escrever recuso por desacordo comercial, ele recusou. Se ele não escreve nada, presume-se aceite, porque o aceite é obrigatório.
Bom, aí vem as perguntas. Professor, quais são as hipóteses, então, que geram desacordo comercial, ou que permitem a recusa por desacordo comercial? Pessoal, toda hipótese, né, decorrente do direito civil em que não se é obrigado a honrar um contrato. Por exemplo, o contrato foi por menor, né? Ou o contrato há uma divergência, a forma de cumprimento do contrato tem uma divergência em relação ao contrato em si. Então, por exemplo, olha, pediu 10 peças, veio 5. Pediu tinta branca, veio tinta marrom, né? Pediu aí produtos, mas os produtos chegaram vencidos, né? Enfim, toda vez que houver, de fato, um desacordo comercial, né? Um descumprimento do próprio contrato, né? O que se contratou não foi cumprido. E se o que foi contratado não foi cumprido, quem contratou não é obrigado a pagar, gera desacordo comercial. Então, veja, o desacordo comercial não é algo do direito cambiário, não é algo do título de crédito. Até está escrito no título de crédito e mais, né? Até tem que estar mesmo escrito no título de crédito, como recusa, né, por desacordo comercial, e tem que ser literal. Mas o seu conteúdo, né, ou o seu nascedouro, não é o direito comercial, não é o título de crédito, é o direito contratual do negócio jurídico subjacente que deu origem à emissão de uma duplicata mercantil, né? O desacordo comercial não está na duplicata. Até está escrito na duplicata, mas não está na duplicata, não tem como base a duplicata. Terá como nascedouro, terá como base o contrato prévio havido entre as partes, né? Então, se por direito contratual o comprador ou tomador de serviço, que é o sacado, não for obrigado a pagar aquele contrato, ele pode se recusar a aceitar, né, a duplicata, mas desde que ele faça expressamente, colocando aí recusa por desacordo comercial. Pessoal, quem trabalha em empresa provavelmente já viu a recusa por desacordo comercial. E essa é a única hipótese de recusa em uma duplicata mercantil. Essa é a única hipótese de recusa em uma duplicata mercantil. Quando houver desacordo comercial, quando houver alguma causa que permita o não pagamento do contrato. Ou os produtos estão vencidos, ou os produtos estão estragados, ou os produtos não chegaram, ou o serviço foi prestado de forma errada, né? Ou os produtos estavam diferentes daquilo que foi efetivamente comprado, ou o serviço foi diferente do que foi efetivamente comprado, né? Contratado, e aí gera, então, esse desacordo comercial. Bom, pessoal, agora, toda essa sistemática aí, né, toda essa sistemática, ela acaba permitindo fraudes, né? Infelizmente, dá-se tanto poder ao emitente que, né, quem tem muito poder aí pode deitar em berço esplêndido, ou pode ficar maravilhado e acaba exercendo esse poder de forma ilícita. Por quê? Porque se a duplicata ela é emitida e ela vincula na prática automaticamente o sacado, eventualmente o emitente pode ficar maravilhado e emitir duplicata sem ter tido contrato prévio, né? Que são as famosas duplicatas frias, né? Isso aí infelizmente acontece. Por quê? Porque a duplicata é emitida só pelo emitente, né? Sem participação do sacado, e ela vincula o sacado, que o aceite é obrigatório. E aí, às vezes a empresa está precisando de caixa, né? A empresa está precisando de caixa, ela não fez aquele determinado negócio, mas ela tem o nome de alguns clientes dela que costumam comprar esporadicamente aí, e ela, apesar de não ter feito aquela venda ou aquela prestação de serviço, como ela já tem o nome do cliente, ela começa a emitir duplicata contra aquela empresa, né, contra aquele sacado, mas sem negócio prévio, né, sem negócio prévio. E essas duplicatas, então, são chamadas de duplicatas frias, né, porque elas não têm um negócio, né,
ou então duplicatas sem causa, né? Duplicatas sem causa. Por que duplicata sem causa? Porque ela foi emitida sem um negócio subjacente aí, né? Agora, veja, a ideia da empresa não é cobrar o sacado. Por quê? Porque se a empresa emitente emite a duplicata fria e encaminha para o sacado sabe que não teve negócio. E aí, o que ele vai fazer, então? Pegar a duplicata e escrever recuso por desacordo comercial, porque não teve negócio prévio entre eles. Então, ele vai fazer a sua recusa por desacordo comercial. Ela não vai conseguir cobrar o sacado, né? Porque ele vai escrever, literalmente, recuso por desacordo comercial. A empresa emitente, na verdade, ela não quer cobrar o sacado. O que ela faz? Ela emite a duplicata colocando o nome do sacado, mas ela, na verdade, não encaminha essa duplicata para o sacado. Aí vocês vão falar, nossa, professor, mas aí não vai ter aceite. Mas não precisa ter aceite, porque o aceite é obrigatório. Então, se não tiver aceite, presume-se que houve, né? Presume-se que houve, né? Oi? E aí, essa empresa emitente, ela pega essa duplicata que não tem aceite do sacado, realmente não tem. Mas não é para cobrar o sacado, é para levar a um banco ou uma factoring, né, uma empresa de fomento mercantil, e descontar essa duplicata. Né? Ela desconta essa duplicata. Então, ela entrega essa duplicata para o banco, para a factoring, e pega dinheiro. Ela, na prática, ela endossa, né? Ela endossa essa duplicata para o banco, para a factoring, e pega o dinheiro. É a famosa operação de desconto. E por que a operação de desconto? Porque é claro que o banco vai pegar, a factoring vai pegar a duplicata, mas não vai dar a mesma quantia nominal daquela duplicata para a empresa. Né? Ele vai descontar um valor, né? Ele vai dar um valor menor, ele vai descontar um valor. Né? Porém, pessoal, olha só, para a empresa emitente é um grande negócio, porque ela emitiu uma duplicata sem ter feito negócio nenhum, sem ter vendido nada, sem ter prestado serviço nenhum, foi lá não entregou essa duplicata para o sacado, não tem assinatura do sacado, mas não importa, porque o aceite é obrigatório, então, mesmo não tendo assinatura, presume o aceite. E vai lá e desconta essa duplicata na empresa de factoring e pega dinheiro, fazendo caixa, sem ter vendido nada, sem ter prestado serviço nenhum, ela consegue arrecadar dinheiro aí. E aí ela cobre as despesas dela, ela continua em operação, aí ela faz negócios, aí desses outros negócios entra dinheiro, né? E aí ela corre lá e resgata a duplicata. Né? Ela vai lá no banco, ela vai lá na factory, dá o dinheiro para o banco, dá o dinheiro para a factory e pega a duplicata de volta. Ela pegando a duplicata de volta, sabe quando o sacado vai ficar sabendo que isso aconteceu? Nunca, né? Nunca. O sacado nunca fica sabendo disso aí. Se a empresa emitente consegue ter dinheiro suficiente, girar dinheiro, né? Fazer dinheiro, ir lá e resgatar a duplicata do banco da factory, pegar de novo a duplicata, o sacado nunca fica sabendo disso, né? E muitas empresas usam desse estratagema para fazer caixa. Em determinado momento ela está sem caixa, ela emite duplicata fria, desconta na factory, pega dinheiro, né? Continua em atividade, aí faz negócios verdadeiros, entra dinheiro quente, ela vai lá e resgata a duplicata volta para ela, o sacado nunca ficou sabendo aí, né? Rodrigo. Oi? Oswaldo. Ô, seu Oswaldo. A figura do banco aí nessa transação, qual que é? O banco, ele é endossatário, né? No título, o banco é endossatário. Então, o emitente emite o título sacado contra o sacado nunca recebe, aí o emitente, então, endossa o título para o banco, e aí o banco é endossatário nessa figura, né? E credor do título, e consequentemente credor do título, né? O banco se torna credor do título.
Porque adiantou o dinheiro, né? Entrou o dinheiro. Ele deu o dinheiro. Adiantou. Ele adiantou, né? Ele deu o dinheiro para o emitente e, em troca, ele ficou com o título. Então, o banco se torna credor do título. Agora, o banco, ele quer o dinheiro de volta. Então, na verdade, se o próprio emitente está com o dinheiro em mão, volta para o banco e dá o dinheiro para o banco pegando o dinheiro de volta, ele não está nem aí, ele devolve o título, né? O banco, para ele quer o dinheiro. Então, entrando o dinheiro da mão do emitente, que seja, o banco devolve o título, né? E fica por isso mesmo, né? Porque o emitente emitiu a duplicata, não apresentou para o sacado, né? Não encaminhou para o sacado. Fez o desconto, conseguiu o dinheiro, pegou o dinheiro, usou o dinheiro, rendeu o dinheiro, tem dinheiro nominal aí agora da duplicata, mais correção, mais juros, mais os encargos, né, que incidem, vai lá no banco, entrega o dinheiro, o banco verifica que aquele dinheiro é suficiente para pagar todos os encargos, ele devolve o título, fica tudo certo, né? Isso acontece muito, né? Isso acontece muito. O problema o problema surge quando o emitente emite a duplicata fria, faz o desconto no banco ou na factoring e no prazo de vencimento da duplicata, o emitente não consegue ter dinheiro suficiente para resgatar a duplicata. Aí, com perdão da palavra, da merda. Por quê? Porque o banco ou a factoring, como credores, e são credores da duplicata, não vão querer perder. Não vão querer perder. E aí, o que eles vão fazer? Adianta executar o emitente? O emitente até poderia ser executado como endossante, né? O emitente até poderia ser executado como endossante. Mas adianta executar o emitente? Provavelmente não, porque se o emitente não resgatou a duplicata, porque ele não tem condição de pagar, né? Já está moído, né? Já está moído. E então o banco olha aquela duplicata, não tem assinatura dele, mas não precisa, porque o aceite é obrigatório. Sacado dança. Ele vai executar o sacado. O banco, a factory executa o sacado. E quando executa o sacado fica sabendo que a duplicata é fria, né? E aí o sacado, ele vai olhar aquela duplicata e ele vai recusar por desacordo comercial. E aí o banco fala, você não pode recusar. Eu posso, porque é por desacordo comercial. E aí surge a briga. E aí o sacado fica com medo de dançar e entra com uma ação anulatória de duplicata. E quando entra com a ação anulatória de duplicata, judicializou a coisa, bate lá no juiz. E aí o juiz vai produzir prova, né? É ônus do sacado provar que não negociou. Complicado. É ônus do sacado provar que não negociou. Por quê? Porque a duplicata tem presunção de veracidade, tem presunção de aceite. Então, o sacado vai ter que provar que não negociou. Agora, é difícil, mas se o sacado conseguir provar que não negociou, é porque a duplicata é fria. E se a duplicata é fria, é porque houve crime. Se houve crime, o juiz é obrigado a requisitar a instalação de inquérito policial por emissão de duplicata fria, né? Artigo 172 do Código Penal, né? 172 e 174, agora me fugiu. Gladstone, por favor, aí essa tua habilidade aí de achar artigo de forma rápida socorre a gente aqui, né? Final par. Não sei se é o 172 ou 174 agora, me deu branco. Mas obrigadão. É o crime de emissão de duplicata fria, né? E pior, como todo mundo descobre isso num processo judicial, ou no processo de execução, ou no processo de embargos à execução, ou no processo movido pelo sacado de anulação de duplicata, né? Anulação de duplicata. E pior, só chega a esse ponto quando o sacado realmente tiver provado que não tem causa, né, que a duplicata é fria, e aí o próprio juiz requisita a instalação de inquérito policial. Gente, quando chega a esse ponto, o emitente dança, né? O emitente não tem mais defesa, o emitente não tem mais o que fazer.
ficou provado que era uma duplicata fria, que o emitente emitiu duplicata fria e cometeu crime, né? Então, aí deu merda de vez, né? Por quê? Porque sai do problema civil, né? O emitente não vai pagar e não vai pagar, não porque ele não é obrigado, ele é obrigado, mas é porque não tem dinheiro, né? Mas a gente sai do problema civil e vai para o processo penal. E aí a empresa, ou na verdade, os proprietários da empresa, os gerentes da empresa, o contador da empresa, o tesoureiro da empresa que emitir aquela duplicata, os caras vão ser tudo processados criminalmente pela emissão de duplicata fria. É isso aí mesmo, Gladson, brigadão. Né? O Gladson tem uma habilidade impressionante, né? Uma velocidade para achar os artigos, né? Muito rápido aí. Brigadão, Gladson. É o 172 mesmo. Né? Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponde à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ou serviço prestado. Redação da 8.137 de 90. É esse mesmo, né? Crime de emitir duplicata fria, né? E quando chega esse ponto aí, o emitente dança. Se não a própria empresa, porque a responsabilidade penal não é objetiva, né? A responsabilidade penal é pessoal, mas aí proprietário, gerente, tesoureiro, contador, todo mundo é processado criminalmente aí. E não tem muita defesa mesmo, porque só chegou a esse ponto porque foi provado que a duplicata era fria, dentro de um processo de execução, ou no embargo da execução, ou no processo de anulação do título, né? Pessoal, isso infelizmente acontece bastante, né? Isso infelizmente acontece bastante. Enquanto o emitente até está emitindo duplicata fria, está até descontando as duplicatas, mas está tendo caixa para resgatar, beleza, ninguém descobre, né? Agora, quando o emitente faz tudo isso e não tem mais dinheiro para resgatar e as duplicatas descontadas vencem, aí o banco, a factoring, cobra o sacado. E aí ou o sacado entra com ação anulatória, ou o sacado é executado e se defende na execução através de embargos e prova que a duplicata é fria, e aí é crime para todo mundo dentro da empresa emitente, né? Crime do 172A, né? Bom, pessoal, e para a gente terminar a duplicata, né? Eu sei que já passou da hora aí, mas vamos terminar isso aqui, né? Para a gente terminar a duplicata, né? Vocês podem me perguntar, professor, e se o emitente encaminha a duplicata para o sacado? Está tudo correto, né? O emitente está tudo correto, teve negócio, encaminha a duplicata para o sacado. E o sacado, ele se recusa a assinar, né? Veja, ele não está recusando a duplicata, ele não está escrevendo literalmente recuso por divergência comercial. Ele está se recusando a assinar a duplicata. Falar, mas eu não vou assinar não, recebi os produtos, mas eu não vou assinar não. O que o emitente pode fazer? Pessoal, emitente, tem um protesto especial nesse caso, né? Que é o protesto por falta de aceite. Olha só, a duplicata, ela é duplicata porque ela é uma cópia, né, da fatura. Ela é uma cópia da fatura. Então, o emitente até encaminha a duplicata, que é uma cópia, mas retém para ele a própria fatura. E se foi a fatura e o sacado se recusou a assinar, não tem problema nenhum. O emitente, então, de posse da fatura, não é de posse da duplicata, é de posse da fatura, ele protesta o sacado. Olha que legal, ele protesta o sacado. Protesto por falta de aceite. Isso é possível só na duplicata, porque a duplicata é o único título que tem aceite obrigatório. E olha só que ponto que chega. E se o sacado, além de se recusar a aceitar, pega o título, pega a duplicata e rasga tudo.
sem problema nenhum. Para o emitente não tem problema nenhum. Por quê? Porque a duplicata é uma fatura, desculpa, é uma cópia da fatura. E o emitente fica de posse da fatura. Nesse caso, se o sacado recebe e ou extravia, ou rasga, né, ou some com a duplicata, sem problema nenhum. O emitente pega a fatura e protesta a fatura por falta de devolução da duplicata, né? Protesto por falta de devolução da duplicata. Esses dois protestos, que é o protesto por falta de aceite ou o protesto por falta de devolução da duplicata, eles só acontecem na duplicata, porque a duplicata é uma duplicação, é uma cópia da fatura, e o emitente sempre vai ter, no mínimo, a fatura. E ele leva a fatura a protesto. Ele leva a fatura a protesto. Esse protesto que é feito na fatura, mas, na verdade, protestando a duplicata, ele é chamado de protesto por indicação, né? Esses dois protestos, o protesto por falta de aceite, ou protesto por falta de devolução, eles são chamados de protesto por indicação. Por que protesto por indicação? Porque, na verdade, o emitente está protestando a fatura, mas ao protestar a fatura, ele está indicando que a partir dela houve a emissão de uma duplicata e que não houve aceite, ou que até não houve devolução. Gente, isso não tem em lugar mais nenhum, só na duplicata. E isso é feito para dar segurança total para o emitente, né? Isso é feito para dar segurança total para o emitente. Então, veja, o emitente ele fica garantido se o sacado não assinar, o emitente fica garantido se o sacado nem devolver, porque nesses casos aí, né, ele pode fazer o protesto por indicação, por falta de aceite ou por falta de devolução. E no pior dos casos, né, a falta de aceite em si, ela não invalida o título, porque o aceite é obrigatório, né? Então, pressupõe que haja aceite, né? Pressupõe que vá haver aceite, né? Tanto é que banco pega, que factoring pega, mesmo sem aceite do sacado. E esses são, então, os protestos de uma duplicata. Pessoal, a pergunta de prova, ela, então, trabalha aí com 3 possíveis protestos de uma duplicata. O protesto padrão, que é por falta de pagamento. Então, se o título não for pago, você pode protestar por falta de pagamento, que todo título tem. Mais 2 modalidades de protesto, que são específicos na duplicata, que é o protesto por indicação, ou que é feito na fatura, indicando que ou que não houve aceite da duplicata, ou até que não houve devolução da duplicata. A duplicata foi, mas o sacado de má-fé extraviou a duplicata, rasgou a duplicata. Sem problema. O emitente protesta a fatura, indicando a duplicata. Maravilha, né? Então, emitente, né? Vendedor ou prestador de serviço, emitente, fique tranquilo, encaminhe os seus produtos, preste o serviço e manda a fatura, e manda a duplicata. Você vai estar garantido, que o aceite é obrigatório. Se não tiver aceite, se você quiser documentar, você faz protesto por falta de aceite, e mesmo se a duplicata for extraviada, não foi devolvida, tranquilo, emitente, vai lá e protesta por indicação, por falta de devolução, que você está garantido, você vai conseguir executar o sacado aí, já que o aceite é obrigatório. E com isso, pessoal, sei que a gente adiantou um pouquinho aí, mas nós terminamos a duplicata mercantil. Pessoal, eu vou encerrar a gravação do vídeo aqui para não ficar muito longo, mas a gente continua batendo um papo. Eu agradeço a presença e a paciência de todos, né? Um grande abraço e bom final de semana. Mas a gente continua aqui batendo um